Obrigado novamente, né? Eu queria começar pedindo para você fazer uma linha do tempo da sua trajetória no voleibol, né? Como você começou, por onde você passou, fazer uma linha do tempo do início até os momentos atuais. Para quem não te conhece, conhecer melhor. Ô, Eric, eu vim lá do Vale do Jequitinhonha, da cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Morei lá até os 14 anos. Vim para Belo Horizonte na adolescência, fiz o segundo grau aqui em Belo Horizonte, jogando vôlei no Olímpico, no Minas. E, e aí entrei na Faculdade de Educação Física e na UFMG, fiz fiz o curso, né, de Educação Física. E quando eu estava na metade do curso, eu já comecei a trabalhar, né? Naquela época não existia o CREF, ainda esse registro obrigatório para você trabalhar. Então a gente, quando bastava já estar cursando a faculdade, já conseguia emprego. E aí eu trabalhei com criança durante algum tempo e comecei com escolinha de vôlei em colégio e a coisa foi dando certo, time de vôlei de colégio. Aí quando eu fiquei 2 anos em colégio, assim, aprendendo, né? Querendo aprender a profissão, vendo se dava certo, né? Aí quando eu senti que já era um tempo bom, eu comecei a procurar o trabalho em clubes, que eu sabia que era um trabalho de melhor qualidade, porque o trabalho escolar não tem uma pegada tão forte quanto o trabalho de clube, né? E aí eu fui procurando, não estava muito fácil de encontrar trabalho nessa época, nesse final de ano que eu estava procurando. E um amigo meu trabalhava no Mackenzie Sport Clube e ele falou: Olha, estamos precisando de um profissional aí para trabalhar com a turma de iniciante aqui, a turma de iniciação esportiva aqui, a turma do vôlei. E te interessa? Na época, eu preferi um clube mais, assim, mais humilde, vamos supor, mais assim, sem tanto nome e tal, como os clubes aqui da área central de Belo Horizonte, o Minas, o Mackenzie, o Olímpico, né, que são os clubes mais centrais, tem uma pegada mais forte. Mas foi, é o que apareceu, vamos nessa. E eu fiquei, por 28 anos, eu trabalhei no Mackenzie, e Caraca. foram 28 anos, assim, de muita alegria, de muita felicidade, assim, ótimos anos. Nesses anos lá, a gente revelou muitas atletas, e, né, assim, atletas de alto nível, atletas, né, que chegaram num nível, num patamar muito alto, né, vários atletas que chegaram num patamar alto. E aí, recentemente, há 7 anos, eu estou trabalhando no Olímpico Clube. E também muito satisfeito, muito feliz. Trabalho com a turma mais nova lá e estou muito contente, sempre buscando. Aí, na medida que eu fui trabalhando, eu fui percebendo que o meu maior prazer não era preocupar se eu ia ser o campeão daquele ano, ou se eu não ia, se eu ia ser o vice. A minha preocupação maior e a alegria maior era sempre que surgia uma jogadora, um atleta, que você percebia que era um atleta diferenciada, um atleta que poderia chegar a um patamar estadual, nacional, internacional, né? Então foram sempre meu prazer maior foi trabalhar com essas atletas que destacavam muito. E a gente teve algumas lá assim de nível mundial, sabe? Uma delas, né, a Gabi, que está aí hoje em plenação, uma jogadora maravilhosa, né, com um fã-clube no mundo inteiro, né, assim, queridíssima, com carisma incrível, com qualidade de voleibol incrível. Então, assim, a gente teve algumas atletas desse patamar e é muito legal. A Carolina trabalhou com a gente lá na época também, né? Assim, a Lorene, que agora está lá no Vakif Bank. Foram várias meninas de ótima qualidade que trabalharam com a gente e foi um prazer muito grande trabalhar e ajudar essas pessoas a se desenvolver. Às vezes a menina chega na idade certa. Qual a idade certa? 10, 11 anos, ali já está começando no clube, facilita muito. No caso da Gabi, por exemplo, ela já chegou aos 14 anos de idade. E aí dificulta muito. Não no caso da Gabi, porque ela tinha um currículo esportivo já bom. Ela fazia escolinha de vôlei no colégio, que já desenvolvia ali os fundamentos. Ela fazia escolinha de futebol, fazia escolinha de tênis. Então, ela é uma menina com um cabedal de motricidade, um cabedal motor, mas assim, maravilhoso.
né? E aí a Gabi chegou para trabalhar com a gente no início de um ano, no ano que ela faria 14, não, no ano que ela faria 15 anos já. Quando ela entrou, ela tinha 14, mas faria 15 naquele ano. E aí ela começou em fevereiro, em outubro ela já estava começando a brilhar, como uma estrelinha, assim, já todo mundo, ó, quem é essa menina? Quem é essa menina? Né? Levou alguns meses, mas aí tem alguns fatores, a inteligência é muito grande, né? A parte motora maravilhosa, uma menina sem tendência nenhuma para aumento de peso, nem nada, assim, um atleta parece que já nasceu com aquele dom, assim, facilitado. Então a minha história foi essa, assim. Então já são muitos anos, né? 28 lá no Mackenzie com mais 7 no Olímpico, tá 34, 35 anos né? E fora isso, trabalhando em escola também. Eu trabalhava em escola, equipes de escola, aula de educação física. Então tem sido uma vida muito boa, sabe, Érica? Assim, muito prazer de estar no esporte. O esporte é um lugar maravilhoso, né? Um dia você está por baixo, outros dias você está melhor, né? Assim, igual, por exemplo, essa semana o Cruzeiro ganhou do Atlético, só vinha perdendo antes, aí de repente foi lá e ganhou, né? Então, as coisas mudam no esporte. E outro detalhe importante, observa para você ver, ninguém fica no topo o tempo todo. Nenhum país do mundo, nenhuma seleção do mundo, ninguém fica no topo o tempo todo, né? Outro dia o Real Madrid estava brilhando, aí depois é o Barcelona, e aí agora é o PSG, né? Então, assim, é uma mudança muito grande. No caso do vôlei, é menos um pouco, porque tem ali equipes como o Vakif Bank, né, na Turquia, né, que investem muito pesado. Na Itália também, vários clubes que investem muito pesado. Obviamente que quem tem um investimento maior o retorno é muito melhor, né? Que, assim, o esporte depende muito de investimento, né? No Brasil, por exemplo, de alguns anos para cá, existe o projeto de lei de incentivo, né? Que é fundamental. Antigamente tinha que fazer vaquinha, tinha que fazer, tinha que juntar um dinheirinho ali para conseguir fazer alguma atividade no esporte. Hoje, o dinheiro público entra através das leis de incentivo. Tem o CBC, que é o Conselho Brasileiro de Clubes, que investe também, né? Assim, tudo com dinheiro público. Eu acho que hoje a gente não conseguiria fazer mais o esporte sem o incentivo público, né? Sem o dinheiro público. E deveria ser muito mais, viu, Eric? Ainda é pouco. Né? Você vê que, por exemplo, se você for no Paraná, Santa Catarina, as prefeituras de lá investem muito no esporte. Uhum. Já as prefeituras de Minas Gerais, eu acho que investem pouco, sabe? Comparativamente, assim. Você não conseguiria listar para mim 10 prefeituras em Minas Gerais não, essa prefeitura aqui investe no esporte. Você não vai encontrar 10 prefeituras em Minas Gerais. É um estado que, sei lá, 700 municípios, não sei quantos, uma quantidade enorme de municípios, né? Então, assim, o Brasil é um país muito bom no esporte, né? Você vê que no vôlei, por exemplo, no vôlei feminino, a gente está sempre ali entre os 4 primeiros, né? Há quantos anos nós estamos entre os 4 primeiros? Sim. Apesar de que a seleção de 2008 e 2012 brilharam muito, né? No feminino, brilharam bastante, foram bicampeãs olímpicas, né? E foi uma geração. Porque às vezes você tem uma, duas, três jogadoras boas, mas às vezes você é carente em alguma posição, né? E sempre que uma equipe está meio carente em alguma posição, acaba prejudicando o retorno em medalhas, né? Mas o Brasil é um ótimo país para o esporte. Nós não podemos, né? Assim, não é o melhor do mundo, nós não somos os melhores, mas é um país que destaca muito no vôlei, no futebol, né? Já destacamos no basquete há mais tempo, né? Alguns nadadores nossos conseguem, né? Igual o Cielo conseguiu destaque internacional, né? Então, o Brasil é um ótimo país para o esporte. E quais foram os maiores desafios que você passou no início de carreira e alguns desafios que você passa até hoje na carreira de treinador, principalmente formando atletas, formando lendas, algumas? Isso, isso. Desafio. Sempre é um desafio, sabe? O esporte é sempre um desafio. Mesmo quem já conquistou muito, tem novos desafios sempre, né? Assim, talvez um grande desafio meu tenha sido sempre o que eu acabei de falar, de valorizar a formação de atletas.
às vezes até em detrimento assim, até das vitórias, por exemplo. Se eu tiver que ganhar um campeonato, mas uma jogadora que pode vir a brilhar, eu tenho que colocar essa menina para jogar. Eu tenho que investir naqueles valores, naqueles talentos que vão aparecendo, né? Você não dá para deixar assim de escanteio, né? Hoje a gente vê, por exemplo, o Endrick que está lá no Real Madrid, me parece que ele vai ser a terceira opção de atacante do Real Madrid. Não vai evoluir, né? Assim, ele praticamente. Você fala que como formador de atleta, às vezes você tem que abdicar da vitória para um atleta se destacar porque ele vai virar uma estrela, tipo isso? Tipo isso, sabe? Se você for tão apegado ao resultado, de repente, às vezes, o resultado nem vem para você e você deixou de dar oportunidade para um atleta que pode ter condições de brilhar muito, sabe? Assim, pessoas que às vezes ninguém dá valor e conseguem brilhar se você der uma oportunidade para essa pessoa, né? Então, Então a base, o que menos importa é o resultado, digamos assim. a gente sempre comenta o seguinte: você não vai. É difícil você encontrar uma pessoa que saiba quem ganhou o Sub-15, Sub-16, Sub-17 do ano passado. Ninguém lembra disso mais, já é passado, né? Mas o atleta que foi formado, esse não, esse vai durar 10, 15 anos aí brilhando e nos alegrando, né, com a sua atividade esportiva, né? Você vendo, admirando aquele grande atleta, né? Então, os treinadores que trabalham com equipes de formação deveriam valorizar mais a evolução dos seus atletas do que se espelhar nos treinadores de equipes profissionais que visam exclusivamente o retorno em vitória, até por causa dos patrocinadores, né, que são muito fortes, que buscam isso, né, das vitórias. Então são realidades diferentes. Quem trabalha com profissional deveria ter um tipo de mentalidade e quem trabalha com formação de atleta é outra mentalidade. Você acha que tem muito técnico formador do Brasil que, almejando uma carreira, por exemplo, profissional, acaba pecando justamente nisso que você está falando? Tipo, não, eu preciso de resultado. Dane-se esse jogador, eu preciso de resultado porque eu estou pensando na minha carreira. Ou seja, vai pensar no atleta, pensar no desenvolvimento, ele pensa no profissional. Você acha que tem muito disso? Porque todo mundo começa geralmente na base, né? Infelizmente é a maioria, tá? Assim, desculpa eu falar isso. Fazem bons trabalhos, mas estão pensando em chegar no adulto, sabe assim? Então ele está pensando mais nele mesmo, assim. Eu quero fazer um bom trabalho aqui, porque aí o ano que vem eu vou para um sub maior, cada vez eu vou chegar no juvenil, eu vou chegar no infanto, e daqui a pouco eu estou no adulto. E aí, quando você pensa mais no seu sucesso do que na formação, infelizmente pode atrapalhar e bastante. Eu dou um exemplo assim muito no vôlei acontece muito o seguinte: a altura é muito importante no vôlei e os treinadores fazem questão de colocar as meninas mais altas somente no meio da rede. Então, normalmente tem duas ou três atletas mais altas em cada equipe, em cada clube. Não, vamos pôr ela no meio porque ela vai bloquear mais. Mas ela poderia bloquear noutra posição e poderia atacar muito noutra posição também, né? Mas aí o treinador pensa mais no que é melhor para ele naquele momento ali presente. Ele não está pensando no futuro específico daquela pessoa, né? Deixa eu valorizar essa pessoa aqui, né? Então eu acho que seria muito legal se a gente vivesse num mundo onde isso acontecesse, sabe? Que o principal não fosse o treinador pensar no resultado para ele se valorizar e chegar no adulto, chegar no profissional. E sim essa coisa da formação. Como que é você cuidando de garotas da base, né? Definir a posição para muitas delas que às vezes não sabem qual posição ela joga. Muita atleta chega no, eu quero jogar vôlei e tal, qual posição? Não sei. Como que é você lapidar isso? Tipo, pô, você é melhor como ponteira, pô, você tem uma característica mais de oposta, você é uma ponteira passadora. Como que é você definir isso ainda quando a pessoa não tem essa maturidade? Ô, Eric, não é difícil não, sabe? Não é difícil não. Existem posições que exigem um nível de habilidade maior, um nível mental maior. Assim, mental, quando eu falo mental, é o emocional, a inteligência, exige mais. No caso do vôlei, por exemplo, os jogadores assim que são muito sobrecarregados são os ponteiros. Né? O ponteiro tem que passar muito, ele tem que defender muito, e as piores bolas, as bolas mais difíceis, vai para o ponteiro, para os ponteiros.
Então, são jogadores assim que tem que ter uma gama de qualidades. Então, você vai definir pensando nisso. Qual jogador meu que tem um nível de inteligência maior, de habilidade maior, de força maior. Mas o X da questão, tá na sua pergunta, é o seguinte: quando que você vai fazer isso? Né? Quer dizer, se você pensar em atleta profissional, ele é profissional, volta dos... Pode até ser aos 20, mas 20 é muita exceção, né? Normalmente é 22, 23 anos, né? O atleta tá despontando ali quando ele é muito precoce. É o caso da Júlia Kutz, da Ana Cristina, né? Essas atletas estão brilhando. A Helena está novinha também, chegando lá na seleção principal e tal. São atletas jovens, 20 e poucos anos. Aí, se você está pensando que o seu atleta vai chegar num nível alto aos 22 anos de idade, por exemplo, para que você vai definir a posição de um atleta aos 12 anos de idade? Faz o menor sentido. Você pode muito bem ir com calma ali, talvez até os 14, 15 anos, antes de definir essa posição desse atleta. Né? Dá todas as oportunidades para o seu atleta. Vamos comparar se fosse um futebol. Vai jogar, hoje você vai ser zagueiro, amanhã você vai ser meio de campo, depois você vai jogar um pouquinho lá no ataque, joga de lateral. Né? Hoje, por exemplo, o futebol tá uma crise de falta de lateral, que é um absurdo. Ninguém é lateral bom, não tem lateral bom. Pelo menos na seleção brasileira, a nível internacional também não tem laterais bons. Né? Nós estamos com as dificuldades, nós estamos buscando uma oposta boa para a seleção principal do Brasil, está com dificuldade de encontrar essa oposta titular. Então, acho que o X da questão, não especialize o seu atleta precocemente. Né? Quer dizer, se você for especializar esse atleta com 14, 15 anos, tá ótimo, não precisa ser antes disso, não tem essa premência, essa necessidade assim tão urgente assim de definir a posição, a não ser aquilo que eu te falei, para você ganhar o campeonato, para você seu nome aparecer, para você ficar bem com todo mundo, né? Aí você faz esse trabalho precoce. E outra coisa, essas equipes de base, elas treinam todos os dias da semana, treina de segunda a sexta. Imagina se você joga ali numa posição, eu sou ponta, aí você vai treinar 5 dias da semana, aí vão ser 20, 30, 20 e tantos treinos por mês, não sei quantos treinos, sempre na mesma posição. Por que você não pode treinar um pouquinho em outras posições, diversificar mais, aumentar o seu repertório motor, né, em várias posições? Então, acho que vale para todos os esportes, viu, Érico? Não vamos fazer especialização precoce dos nossos atletas. Vamos formar um atleta bem constituído, vamos trabalhar bem esse atleta, e na hora certa você define, não tenha pressa. Na categoria de base, eu acho que vocês enfrentam, porque eu já vi bastante vezes acontecer, vocês enfrentam uma pressão muito diferente que o profissional não enfrenta, que é a pressão, óbvio, o clube a pressão vai ter no profissional e na base, mas vocês enfrentam a pressão dos pais, que é aquela pressão, pô, por que você não põe meu filho pra jogar? Por que você não põe minha filha pra jogar? Pô, meu filho é bom, não sei o que e tal. E às vezes seu filho não é tão bom quanto você acha que ele é tão bom, e aí você tem que ter aquele jogo de cintura, porque você... Como que é essa pressão dia a dia de lidar com pai, mãe, superprotetor que acha que o filho é a maior estrela? É o tempo todo, viu, Érico? O tempo todo é isso, sabe? Assim, não, ainda bem que a maioria são pessoas tranquilas. A maioria são pessoas tranquilas, sabe? Mas sempre tem um percentual ali de 20, 30% que só está preocupado com o próximo jogo do filho e que o filho tem que brilhar naquele jogo, né? Que o campeonato daquele ano é muito importante de ganhar. É uma pressão. E eles fazem a pressão na gente que é profissional, mas a gente, teoricamente, a gente tem que ter a casca para aguentar essa pressão. Não é tão problema. Mas assim, o que dá dó é a pressão que eles fazem nos próprios filhos. Né? Pô, você tem que ser melhor que a sua coleguinha lá. Ó, sua coleguinha foi bem hoje, você não foi, você tem que ser melhor do que ela. Então vamos lá, vamos aí, vamos trabalhar. Né? Então existe uma cobrança muito grande. Né? Lá no clube, lá no Olímpico, a gente tem 2 psicólogos lá trabalhando com a gente, né? Que nos ajudam. Olha, essa menina que está com problema, esse atleta está com problema, nós temos os psicólogos para ajudar. Né? E assim, eu tento também blindar, né, o grupo, o trabalho, assim, não aceitando a pressão. Né? Lógico que se for um profissional mais novato, mais inexperiente,
pode se deixar abalar por essa pressão, né, que vem assim, mas a gente tem que ser mais forte do que isso, né? Não pode. Principalmente a questão do egoísmo, tá? É que assim, tipo, o egoísmo é o quê? Eu quero que meu filho se dê bem e os outros são os outros, né? Que não quero saber dos outros. O egoísmo é uma coisa muito problemática numa equipe, né? O treinador, ele tá ali para valorizar todos os atletas que ele tem, né? Ele não pode privilegiar. Eu tento não privilegiar, sabe? Assim, tipo, porque às vezes, por exemplo, eu tenho atletas que foram minhas atletas que estão no profissional hoje. Tem uma menina que até os 17 anos ela era reserva, ela era reserva. E todas as colegas que estavam próximas ali eram titulares, não estão na posição tão boa quanto ela está hoje no cenário profissional, né? Quer dizer, então, existem muitas surpresas no esporte, de uma pessoa ser reserva e de repente lá na frente ele começa a brilhar intensamente. Então você não pode privilegiar só a sua equipe titular e esquecer que você tem alguns reservas ali que podem ter um tempo diferente de amadurecimento, né? E vir a brilhar mais à frente. Tem até uma história legal sobre isso que você falou, que o Kaká, jogador de São Paulo, né, campeão mundial e tudo, ele Isso. era reserva da base do São Paulo, Olha para e você aí o ver. time foi viajar para fazer alguma coisa, um jogo, e ele não foi porque ele era reserva, ele estava machucado, Isso. aí ele melhorou, e aí o profissional tá precisando de um jogador. Só que o jogador que eles queriam tava viajando. Ele falou, traz esse Olha, Kaká aí mesmo. E aí ele chegou, virou titular, foi pra Copa do Mundo, foi vendido pro Milan. E ele é e reserva. o esporte nos apresenta muito isso aí. Grandes atletas, né? O Giba, que foi top do mundo, número um do mundo, o Giba, né? Ele conta também que ele passou, né, situações. Falou que ele não tinha condição de ser jogador, né? Cara, falar isso é absurdo. Então a gente encontra muito, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? E muita tranquilidade nas decisões, né? Para não prejudicar uma carreira que pode ser muito brilhante, né? Ô, Delicélio, você tem problema nas suas categorias de base com redes sociais? Minha pergunta é porque a própria Gabi já falou que ela tem que se blindar por conta de rede social. O Darlan já comentou que às vezes ele não olha a rede social porque a rede social é tóxica. Porque hoje o mundo é muito globalizado, tá o tempo todo mundo trazendo informação e é crítica e é não sei o que e tudo mais. Também tem esse problema já com categoria de base, por conta que hoje a molecada com 10, 12 anos já tá no celular, no TikTok, no Instagram há muito tempo, né? É. Olha só, até que não muito assim, sabe, Eric? Assim, porque as postagens são mais inocentes e tal, nada muito sério. De vez em quando aparece uma pessoa maldosa e Uhum. faz um blog assim, sabe? Assim, um divulgador, faz um influencer, né? No caso, negativo, sabe? Assim, pegando assim, fazendo críticas e pegando peso, mas é muito raro isso acontecer. De vez em quando acontece. E a gente tem que tomar maior cuidado, assim, sabe? De não deixar isso atrapalhar, porque é, a pessoa pode se esconder ali na rede social, você não sabe quem é a pessoa, um perfil fake, um perfil assim falso, né? E a pessoa Uhum. começa a denegrir a imagem de algum atleta, né, de alguma equipe, isso é perigoso, né? Mas assim, eu agradeço que no caso do vôlei, assim, eu trabalho com adolescentes, assim, não acontece muito, não, é muito raro. Assim, a cada 2, 3 anos aparece algum perfil assim perigoso, sabe? Mas assim, por enquanto, no vôlei é tranquilo. Eu não sei se no futebol tem essa mesma tranquilidade, assim, né? Mas no vôlei, até os 18 anos, dá para levar numa boa, sem grandes problemas. Você trabalhou assim com. Revelou grandes atletas, né? Eu queria saber de você se existe um jeito específico do Delicélio de encontrar bons atletas, lapidar bons atletas, e, na mesma pergunta, se existe algo em comum entre esses grandes atletas. Algo em comum. Bom, uma condição física privilegiada tem que ter, né? Que não tem como se livrar. Mas aí é um combo, né? É um conjunto entre uma condição física muito boa e uma condição mental, assim, de força mental, né? Dificilmente uma pessoa frágil na mente vai conseguir ser um grande atleta, porque às vezes até estava falando de pressão. Todo mundo vai sofrer pressão ali. Quem não tiver uma mente forte
não consegue, né? Então, é, o que teria em comum é isso, um físico, assim, por exemplo, no vôlei, no caso do vôlei, a altura é muito importante, apesar de que algumas meninas sem tanta altura conseguem altura, agilidade, né? Essa força mental é comum a todos. Talvez o ponto comum nem é a condição física, porque você tem um líbero ali que é pequenininho e rápido, o outro que é muito forte e grande, então a condição física não tem essa igualdade, mas na condição de força mental teria, sim, Mas sabe? isso são características que dá para identificar já na base? Dá para, como eu disse anteriormente, vamos evitar de querer fazer o prognóstico muito antecipadamente, né? Uhum. Você tem que ver assim, olha, você tem que não é uma coisa científica, tá? É que não dá para ser científico. É Legal. um pouco na intuição, assim, de você perceber que aquela pessoa tem uma afinidade com aquele ambiente ali, que ela gosta do desafio, que quando está ali no finalmente do jogo, nos momentos decisivos, esse atleta não sente tanta pressão. Então você vai percebendo. Mas assim, é bom dar um tempo, né? Tipo 1 ano, 2, 3, 4 anos. E aí você vai criando aquela imagem do atleta. Não, esse atleta realmente é bom. Você vê, por exemplo, o exemplo do Cruzeiro, o Caio Jorge. O Caio Jorge, eu nunca vi ele brilhar tanto. Eu não conhecia o Caio Jorge. Uhum. Né? De repente, olha para o cara está brilhando aí. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Mas assim, ele foi atleta da base da seleção brasileira também. Né? Então ele já brilha há bastante tempo. Né? A gente que não conhecia ele tão bem. Né? Mas para você encontrar um grande atleta, tem que procurar, né? Que, assim, às vezes é difícil vir bater na sua porta, né? Você tem que procurar, você tem que ter um círculo de amizades grandes, amizades com outros profissionais em várias regiões, né? De maneira que você tenha acesso a encontrar esse grande atleta, né? Assim, acontece alguns casos interessantes. Tem uma história muito engraçada que aconteceu próximo a mim, a história da Mara Leão, central de equipes, Uhum. né? A Mara foi encontrada no restaurante popular aqui de Belo Horizonte por uma outra ex-atleta minha que mora em Portugal e veio passar um tempo no Brasil e foi almoçar no restaurante popular e viu a Mara lá grandona. A Mara já tinha 14 para 15 anos, com mais de 1,80 m de altura, menina muito alta. E aí essa menina, minha ex-atleta, me ligou, ele tem essa menina aqui, vamos dar uma oportunidade. E aí você tem que estar com a porta aberta, né? E tem que ter um ambiente acolhedor, viu, Eric? Isso é muito importante, né? O ambiente tem que ser acolhedor para todos, assim, e você tem que fazer esse diagnóstico com muito carinho, para que você não passe um aborrecimento depois, falar, poxa, eu dispensei aquele atleta e hoje ele está brilhando lá e eu dispensei e tal, né? Para que não aconteça isso. Você tem que fazer um diagnóstico muito preciso, né? E tentar abrir o leque assim de regiões onde você possa captar o atleta, né? De várias classes. Você encontra atletas que vêm de classe rica, você encontra muitos atletas, talvez até a maioria de classe pobre, né? Que estão nas periferias. E você tem que tentar ir atrás desses atletas, né? Buscar. Né? As pessoas têm que te conhecer um pouquinho, isso é bom também. As pessoas podem te ligar e falar: Ô, tem um atleta aqui que você quer dar uma oportunidade para esse atleta? Né? Aí você tem que estar disposto a sempre ter a porta aberta. A porta tem que estar aberta, sabe? Você não pode. Ah, não, assim, se você esperar ter certeza de que o atleta é bom, aí já foi. A outra já pegou e já fez o trabalho que você talvez devesse ter feito. Ó, duas perguntas em uma de novo. A Gabi é o seu grande case de sucesso? E quais outras jogadoras você já conseguiu revelar que se tornam famosas, que, enfim, que o público conhece em geral, porque você já formou muita gente, né? É. Olha só, a Gabi, aonde ela chegou é sem parâmetro, né? Que esse aqui é o X da questão. A Gabi chegou num patamar assim, a nível mundial, que eu não sei qual outro atleta do Brasil chegou nesse patamar da Gabi, né? Então, realmente é um case de sucesso profundo, assim. E como eu te falei, em 10 meses ela já estava brilhando. Ela chegou, era mais uma, sem nada demais. E em 10 meses ela chegou num patamar assim, já a nível estadual, daí a pouco já era daí 1 ano e meio, 2 anos já era nível nacional. Então, realmente, a Gabi é um case de sucesso muito grande. Mas nós tivemos atletas muito, muito
a primeira grande atleta que a gente teve lá na época, né, nesse trabalho de formação, foi a Érica Coimbra, que também chegou a ser melhor atacante do mundo num campeonato, né, de base, no campeonato infanto-juvenil na época, ela foi destaque, né, e brilhou muito no time, naquele primeiro time do Bernardinho, brilhou demais a Érica Coimbra, foi titular da seleção brasileira, um destaque muito grande, né? Algum tempo depois a gente teve a Sheila lá, Sheila Tavares, que também chegou a melhor do mundo, né? Assim, uma jogadora maravilhosa, campeã em 2008, 2012, se não me engano, né? Pela seleção olímpica. Oi? Os 2 anos. Nos 2008 2 anos. E 2012. Isso, uma jogadora maravilhosa, de muito sucesso. Ela ficou lá na época 5 anos na base com a gente também, muito, né? Aí tem a Gabi, tem a Carolana, tem a Mara Leão, como eu te disse. A Suelen, aquela Libro, também fez um bastante sucesso. Era atleta nossa. A Prields, atleta nossa. A Lorene, que eu te falei que está indo para o Vakifbank, né? Aqui no Mackenzie hoje tem ex-atletas. A Kelly, que é central. A Kimberly, que é oposta lá no Mackenzie, foi atleta nossa também. Então, assim, é uma gama. A Taizinha, aquela baixinha que pula muito, jogou muito tempo no SESI, também foi atleta nossa. A Carla, né, que está aqui no Mackenzie também. Então, assim, foram bastante atletas, sabe? Assim, uma satisfação muito grande, assim, de ter trabalhado com todas, né, assim, algumas não chegaram a esse nível, assim, nacional, mas também foram grandes atletas e um prazer muito grande de trabalhar com todas, né? A gente não pode, assim, discriminar e valorizar só as que chegaram nesse patamar tão alto, assim, porque para que uma chegue num patamar alto, várias contribuíram ali, né, na formação, né, daquelas equipes, da qualidade, do nível daquele trabalho, faz o atleta sobressair naquele trabalho, né? Então a gente conseguiu bastante e a ambição não acabou, sabe? Essa ambição não pode acabar, né? Enquanto você está ali trabalhando com as adolescentes, tem que ter ambição, sempre buscando. Pô, será que vai ser essa aqui que vai brilhar? Sempre querendo que alguém tem que brilhar. Você não tem bola de cristal para saber qual que vai brilhar, mas tem que investir, sempre buscando aprimorar a qualidade do seu elenco. Hoje a gente lá no Olímpico está num patamar muito bom. A gente está batendo de frente aí com o Minas Tênis Clube, com o Mackenzie Sport Clube, né? São três grandes clubes muito fortes aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Assim, alçando a nível nacional também. Então, esse compromisso de formação, ele não pode diminuir, né? A gente tem que... porque a cada ano nascem pessoas, né? Pessoas que vêm com sonhos, né? Eu quero ser jogador de vôlei, eu quero brilhar, eu quero ser um grande atleta de vôlei, e a gente tem que estar ali para receber essas pessoas e fazer o melhor trabalho possível. E às vezes, assim, agradecer a Deus também, que deu, às vezes, algumas qualidades que facilitam o nosso trabalho, né? Que, assim, muita gente, às vezes, tenta o esporte de competição e tem dificuldade com o esporte de competição, né? Nem todo mundo nasceu com facilidade para trabalhar em esporte de competição. Então, quando você sente que tem essa facilidade, sente que está ajudando, eu acho que tem que continuar, né, tem que ter esse prazer e continuar ali firme e forte. Você falou de ambição. O Denicélio ainda tem ambições na carreira, por exemplo, de dirigir uma seleção brasileira de categoria de base? Eric, assim, meu grande prazer é estar trabalhando com vôlei, sabe? E o clube me oferece as condições que me deixam com muito prazer. Uma seleção brasileira de base, como você citou, tem vários fatores que envolvem ali, né? Assim, e não me passa assim. Hoje eu acho que não seria uma ambição minha, não, sabe? A ambição mesmo real é trabalhar no meu clube, sabe? Assim, lá no Olímpico Clube, que me dá essa condição boa de trabalho lá que eu tenho. Então, é continuar ali. Eu trabalho ali com 40, 50 atletas só comigo, né? Mas o clube lá tem todas as categorias femininas, deve, sei lá, 50, 60, 70 atletas, que a gente está ali convivendo o tempo todo. Então, eu estou muito feliz, sabe? Assim, as seleções brasileiras é um patamar muito bom, mas exige
Até a forma como se chega lá são formas complicadas, sabe? Os caminhos são meio assim. Então é difícil você pensar assim nessa possibilidade, né? Assim, Você tem que abrir eu, mão de muita coisa, né? eu vou te ser sincero. Grandes profissionais trabalharam nas categorias de base do Brasil, mas provavelmente muitos excelentes profissionais não foram convidados para ter essa oportunidade. Então, e tudo bem, quer dizer, vida que segue, né? A gente só quer o melhor para o esporte no Brasil. Essa que é a ambição da gente. O que te define como um grande descobridor de talentos nas categorias de base do Brasil? Eu acho que o que define é o resultado do seu trabalho, né? Se você trabalha e as pessoas começam a brilhar, seus atletas começam a brilhar e começam a crescer e galgar espaços maiores, você está trabalhando bem, né? À medida que você trabalha e aparentemente ninguém brilha, né? Quer dizer, então o que chancela o brilho de um treinador é o brilho do atleta, né? Se todo mundo começa a elogiar sua atleta, pô, eu estou fazendo alguma coisa bem, eu estou ajudando, né? Quer dizer, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Quer dizer, um atleta precisa da Uhum. ajuda do treinador nos aspectos mentais, aspectos psicológicos, táticos, técnicos, né? Quer dizer, o treinador influencia de várias maneiras, né? Então, se o seu atleta está brilhando, se as suas equipes ela- elas estão indo bem assim, aí tem uma coisa muito importante que é assim, como você é visto na sua comunidade, né? As pessoas do esporte gostam do seu trabalho, as atletas gostam, os pais gostam, né? Os colegas gostam, as entidades, os clubes, os diretores. Se as pessoas estão te dando um feedback de que o seu trabalho está bom, eu acho que você está no caminho certo, né? Porque o que a gente mais vê também no esporte é pessoas sendo demitidas, né? Perfeito. Acontece muito, né? Teve jogo Atlético Cruzeiro essa semana, o Cuca muita gente falando, acho que o Cuca vai cair, acho que o Cuca vai cair. Quer dizer, então, quando você permanece muito tempo num local trabalhando e as pessoas elogiam o seu trabalho, provavelmente você está fazendo coisas certas, né? Que tá indo pelo caminho certo. A gente viu uma entrevista da Gabi recentemente, né? Que perguntaram para ela qual é o melhor técnico que você já trabalhou. E aí a resposta que eles queriam ver era o Bernardinho ou o Zé Roberto, que foi dois técnicos que ela trabalhou durante muito tempo. E ela surpreendeu, todo mundo falou, dele sério. E o pessoal fez tipo, que? Como assim? Ela falou assim, cara, foi o cara que, pô, ninguém acreditava em mim, ele acreditou, ele viu alguma coisa diferente em mim e tal. Como você se sente com isso? A melhor jogadora do Brasil, no mundo, fala que você é o melhor técnico que já treinou ela. Nossa, você me deixou emocionado aqui agora, porque eu não vi essa matéria, eu não tinha visto essa declaração Vou te dela. mandar o corte. Cara, fiquei develasmente emocionado, assim, sabe? É, é isso que você perguntou anteriormente. Como é que você vai saber se você está no caminho certo ou não, se você está fazendo bem feito ou não? Né? Então, assim, realmente, sabe? Quando a Gabi chegou e eu dei aquela oportunidade para ela de coração aberto ali, e deu tudo certo, ela só cresceu, talvez, né, poderia outro profissional talvez não tivesse conseguido ter essa sorte de fazer esse trabalho tão bem feito como foi feito com ela, né? Então, é, eu sempre trabalhei em busca disso aí que você acabou de me falar, sabe? Eu acho que isso aí vale mais que qualquer troféu que eu tenho aqui na minha casa, vale muito mais, assim, do que medalhas e troféus. Esse reconhecimento, e ainda mais falado de viva voz, ainda mais o Gabi, que trabalhou com o Zé Roberto e Bernardinho, Ave Maria. Então, assim, né, é um prazer muito grande. Na época da pandemia, teve um simpósio nacional de vôlei e o Marcelo Mendes participou desse simpósio. E eu dei treino para a filha do Marcelo Mendes, cara. E assim, e ele citou meu nome lá nesse simpósio. Eu falei, puxa vida, estou fazendo alguma coisa de certo, assim, sabe? Fiquei muito feliz na época, da mesma forma que estou ficando feliz agora com essa notícia que você me deu aí, com essa fala que você fez para mim aí. Depois eu te mando pra você ver o vídeo Vou vou dela adorar, falando. vou adorar. Olha, se a gente tivesse que colocar uma porcentagem de 0 a 100%, qual porcentagem você acredita que fez a diferença na vida da Gabi? Tipo, olha, eu tive essa porcentagem de culpa no sucesso que ela teve.
Então, a vida de uma pessoa, né, são vários fatores, né? Então, assim, primeiramente, a estrela dela, né? A estrela é dela, né? Que a gente não pode. Ela nasceu com. Ela tinha que ser a Gabi, tinha que ser tudo que ela se tornou, né? Então, aí você pega, assim. Eu sei que o pai dela gostava de tênis, influenciou ela no esporte. A mãe dela, um doce de pessoa, deve ter ajudado bastante naquela fase inicial ali dela criança, ainda no esporte, né? Aí, de repente, aí sendo sem falsa humildade, quando ela bate na minha porta e me encontra e eu consigo, né, assim, fazer um ótimo trabalho com ela, também foi muito legal. Ela estava num clube muito bom, o Mackenzie, que também outras pessoas, encontrou pessoas maravilhosas, né? Tinha um amigo nosso lá, um diretor, o Luiz, que também, poxa, ajudou demais na época a Gabi, sendo, né, presidente do clube, todo mundo abraçou a Gabi sempre foi muito querida por todos, né? Aí, de repente, é, eu me lembro que aconteceu uma coisa inédita. O Mackenzie jogando contra o time do Bernardinho, o Bernardinho ganha o jogo e dá o viva vôlei para a Gabi. Isso nunca aconteceu na história, isso nunca aconteceu na história do voleibol, nunca, sabe? E aí a Gabi novinha, sei lá, 17, 18 anos, Bernardinho falou, eu quero essa menina, ela vai ser reserva no meu time. Ela foi lá para ser reserva no time do Bernardinho, daí um mês ela já era titular do time do Bernardinho, né? Aí, de repente, o Zé Roberto ou seja, todas, né? Assim, esse técnico teve no Minas, o Lavarini, né? Que era o técnico Uhum. do Minas, também a Gabi gostava muito, trabalhou muito bem com ela, acho que levou ela para a Turquia depois. Então, é que nunca provavelmente é uma pessoa só, né? Que ajuda, né? Assim, são várias pessoas ali ajudando, várias circunstâncias, várias escolhas, né? E a coisa acaba dando tudo certo. A minha dúvida nessa pergunta sua é a seguinte: será quantas pessoas tinham tanto brilho para atingir e foi boicotado em algum momento da vida, né? Uhum. Essa pergunta nunca vai ser respondida, né? A gente sabe das as pessoas que conseguiram, a gente sabe quem ajudou. Agora, quem atrapalhou, a gente nunca vai saber. Quem podia ter feito mais e não fez, né? Mas se você pudesse dar uma porcentagem, você acha que teria quantos por cento que você contribuiu ali? Pergunta difícil, mas deixa eu tentar ser honesto. Eu me daria 30%, sabe, Eric? Eu acho que trinta por Uhum. cento ali foi a minha participação, porque provavelmente se não fosse comigo, talvez fosse com outro. Não vou, eu acho que se eu me der mais que 30, eu acho que eu estou sendo um pouco, né? Tô falando muito, aí não me atreveria a pegar um percentual maior, não, sabe? Assim, porque, como eu disse, muita gente ajudou, né? Muita gente a- comprou a ideia, comprou a luta ali, colaborou. Então, eu fico satisfeito se eu ajudei com 30%, eu estou satisfeito. E ainda na categoria de base, né? Quando você disse que ela começou a brilhar e tudo mais, quando foi que você entendeu que ela poderia ser uma atleta de ponta? E quando você entendeu isso, que ela poderia ser uma atleta de ponta, é, qual nível você imaginava que ela pudesse chegar? Falar, pô, ela chega na seleção. Porque esse nível que ela chegou, você falou que ninguém nunca ia imaginar e tudo mais. Não que ela não tivesse capacidade, mas é que era muito difícil imaginar isso. Mas onde você achou que ela pudesse chegar e aí te surpreendeu? Pois é. Olha só, vamos supor, os 2 primeiros meses, ela não, 2, 3 primeiros meses, ela não era titular, né? Tava só mais uma ali. Com 6 meses, ela era titular da equipe da idade dela. E no mês de outubro, quer dizer, com praticamente 10 meses de trabalho, eu virei para o meu colega que trabalhava com a equipe mais velha, a equipe de 17, ela tinha 15 e tinha a equipe de 18 anos. Eu virei para o meu colega, o Jamison, falei, Jamison, eu acho que essa menina tá muito bem, cara, ela tá muito bem. De repente, se você estiver precisando, ela pode. Tinha falado, tem um jogo hoje, eu vou levá-la para esse jogo. Ela vai lá para compor. Ela chegou lá para ser reserva e saiu titular do jogo e nunca mais saiu. E a partir daí, no mês seguinte, ela já estava na seleção de Minas Gerais. Aí você viu que você tinha um fenômeno ali, não tinha como não ser um fenômeno, alguém que. Né, as portas se abriam muito rapidamente para ela. Então ela virou um fenômeno em 10 meses.
Em 10 meses, em 10 meses, assim, é lógico que não foram 10 meses. 10 meses a partir do que ela entrou no clube. Ela já sabia Uhum. fazer manchete, toque quando ela chegou lá, sabia? Né, ela, não sei se fazia tão bem assim, mas já fazia. Então teve o processo de escolinha, né? Na escola particular que ela trabalhava, tinha uma escolinha, ela já brincava ali naquela escolinha. Né? Mas vida de atleta mesmo de clube, em 10 meses ela abriu todas as portas que tinha para abrir. Né? E com 16 anos, para 17, ela já estava compondo a equipe profissional do clube. A Gabi, ela sempre comenta muito de disciplina, de foco, de como cuidar do corpo dela, de dormir bem, hoje da alimentação também. Essa disciplina, esse foco, já era possível perceber ainda quando ela era uma menina, que 14, 15 anos, ou isso foi mais lapidado mais pra frente? Não, 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 não dava para perceber, não dava para saber assim, porque aí você teria que estar no dia a dia da pessoa, na casa, mas sabia que era uma pessoa tranquila, sabe? Assim, nunca teve confusão nenhuma, uma pessoa tranquila, que se dava bem com todo mundo, sem nenhuma, assim, se alimentava tranquilamente, levava uma vida tranquila, então tinha essas qualidades boas, mas assim, todas as qualidades dela foram aparecendo à medida que a necessidade foi surgindo, assim, olha, ela foi patamares mais altos, as qualidades foram aparecendo. Então, nesse primeiro momento, não dava para saber que ela seria esse deslumbramento, esse brilho todo, não dava para saber. No começo, não. Sabe assim, foi aparecendo. Mesmo quando ela vai para o Bernardinho, né, ninguém ia imaginar que ela era muito nova. Acho que ela não tinha nem 18 anos, tinha 17, que ela ia ser titular daquele time. Né? Se não me engano, a Logan Tom veio dos Estados Unidos para ser a titular e a Gabi foi a titular e a Longaton não era a titular do time. Então, quer dizer, ninguém consegue prever é, fenômenos desse tamanho, né? Assim, era um fenômeno muito grande mesmo. E você ainda tem contato com a Gabi, e quando ela saiu do clube, ficou aquele sentimento tipo, ai, é a minha jogadora, agora tá lá com o Bernardinho, ai, tá lá com o Zé Roberto, fica ainda esse sentimento? Graças a Deus não, que assim, graças a Deus não, porque eu acho que quem é treinador, até quem é pai, os filhos e os atletas são do mundo, não são seus, não são propriedade sua, né? Então, assim, quando a Gabi, quando ela vai pro time do Bernardinho, acho que era Rexona na época, não sei, Unilever, não sei como é que Uhum. chamava na época, quando ela vai para lá, ela já tinha brilhado muito pro nosso patamar, sabe? Assim, então, assim, era só felicidade de vê-la seguir o caminho certo. Pô, assim, tá na mão do Bernardinho sempre foi uma coisa muito importante, sabe? Então, não ficou de forma alguma, assim. É só o prazer de ver brilhar, viu, Egner? Assim, não dá para. Ah, eu queria que ela ficasse comigo. Não, 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 você não pode formar atleta para você, para o seu bel prazer, sabe, Egner? Você forma para que ele brilhe. Para ele brilhar, ele tem que ir para os lugares certos, aonde for melhor para ele. Né? Assim, o treinador nunca pode. Não, aquele clube ali, eu tenho um amigo ali naquele clube, eu vou mandar o atleta para lá porque tem um amigo meu lá. Não é dessa forma que a coisa acontece. Você tem que escolher o local onde é melhor para o seu atleta, sabe? Assim, onde ele pode brilhar mais. Às vezes, por exemplo, tem equipes que contratam profissionais muito caros, e aí se chega um atleta jovem lá, às vezes não é tão bem aproveitado. Às vezes uma equipe ali numa colocação menor pode ser muito melhor para o seu atleta. Né? Você me fez eram duas perguntas, eu respondi uma. A outra era se você tem contato com a Gabi hoje, se Ah, vocês isso, trocam alguma isso, isso. ideia. Tenho sim, tenho sim. Há um mês atrás ela me mandou mensagem, me ligou, a gente conversou. Ela até falou que talvez quando ela voltar do Mundial, a gente vai sair, vai se encontrar, bater um papo, né? A gente mantém esse contato. Quando ela ganhou a medalha olímpica, mandou mensagem para mim, mostrando a medalha, agradecendo, né? Então, porque nem todo mundo é assim tão assim tem esse reconhecimento, né? Que eu não conto com esse reconhecimento por parte de nenhum atleta, mas vários atletas têm essa delicadeza, essa gratidão de falar, poxa, esse cara me ajudou, né? Deixa eu dar um oi para ele lá, assim, né? É muito legal isso. E a Gabi, ela tem essa grandeza, assim, fantástica, assim, né? Por isso todo mundo gosta dela, todo mundo admira, porque ela tem essa capacidade de ter esse reconhecimento. Para fechar, Delicélio,
qual que a coisa que você mais se orgulha de ter feito parte da carreira da Gabi, sabe? Do que a Gabi tem na carreira que você mais se orgulha de ter feito parte? É justamente isso. É o dia que eu recebi ela e recebi bem, sabe? Eu tenho muito orgulho disso. Recebi bem e fiz ela, né, dei aquele empurrão inicial, aquela ajuda inicial que ela precisava, aquela lapidação inicial, e ela foi aproveitando. Então eu tenho muito orgulho disso, cara. Assim, o contrário disso seria, poxa, a menina chegou para mim aqui, ela não brilhou, não evoluiu. E como eu te disse, ela teria que ficar pelo menos um ano comigo, e menos de um ano, em 10 meses, ela já estava, né, sendo reconhecida em toda a cidade aqui, em todo o estado, eu já sabia quem era a Gabi. Então é uma satisfação muito grande ter feito parte desse processo, né? Ela ficou lá 3 anos no clube e só crescendo. Então, assim, é muita satisfação, sabe? Assim, no caso específico da Gabi, como com todas as outras que a gente conseguiu fazer chegar na equipe profissional, ou muitas foram para os Estados Unidos com bolsa de estudo lá nas universidades. Também a gente fica muito contente, né? Eu tenho uma atleta, por exemplo, que ela foi para os Estados Unidos estudar, e lá ela conheceu um italiano, se casou com um italiano, morou na Itália, depois voltou. Quer dizer, a vida da pessoa, né? Assim, vai para patamares incríveis, né? Então, é isso, é o prazer de poder ajudar mesmo, assim, é o que mais gratifica. Cara, para mim, assim, ficou incrível a entrevista. Queria agradecer o seu tempo para falar com a gente aí. Vai dar treino agora, né? Queria agradecer demais, Delicélio, e deixar as portas abertas aqui que futuramente a gente possa falar novamente. Obrigado. Gostei muito, assim, sabe? Foi uma entrevista muito legal, das melhores que eu já dei na vida, assim, da facilidade que você me deixou de falar, e a gente conversou bastante. Gostei muito, tá? Parabéns pelo seu trabalho também, tá, cara? Parabéns. Valeu, Delicélio. Assim que ficar pronto, eu te mando o link para você dar uma acessada e mandar para Gabi, né? A Gabi, ó, aqui e tal. Com certeza, com certeza que eu farei isso, tá? Prazer, Eric. Muito Valeu, obrigado. Delicélio. Bom treino Valeu. aí. Obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.